Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu queria falar sobre um livro que, de certa forma, me impactou muito. Como professor, eu sempre tive uma visão crítica sobre minha própria profissão. E esse livro que eu vou comentar aqui hoje, compartilhar minha experiência de leitura, certamente me abalou muito a minha convicção como profissional, como professor e a visão que eu tenho, ou que eu tinha sobre a educação. Vamos ao livro. O livro que eu vou falar é uma das minhas leituras políticas para 2018. Se você não viu, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um vídeo que eu fiz no início do ano com o título de 13 livros políticos para o ano de 2018. Afinal de contas, estamos em ano eleitoral e eu acredito ser de suma importância que nós brasileiros tenhamos interesse em ler algumas obras políticas até para provavelmente votarmos de forma mais assertiva, de forma mais acertada nessas eleições que são tão importantes para o nosso país. O livro que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, minha leitura, é um livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo ou O Ministério da Reforma Psicológica. Esse aqui é um livro de um autor francês e qual é o grande mote, qual é a trama, digamos assim, central desse livro? Pascal Bernardin faz um trabalho aqui bibliográfico em que ele começa a avaliar as atas, digamos assim, e os processos e os projetos pedagógicos da ONU, da Organização das Nações Unidas, voltadas para a educação. Aqui nesse livro o Pascal Bernardin faz um trabalho fantástico porque ele questiona justamente o modelo educacional que é imposto pela ONU aos seus países membros. Eu queria só dar uma lida aqui no fundo do livro, que tem uma parte aqui que chama muita atenção e eu quero compartilhar aqui com vocês. Ele começa assim, o Pascal Bernardin. Quais são as razões da profunda crise na escola? É possível encontrar uma espécie de vírus no gene de nossa sociedade e de nosso sistema educacional? Podemos concluir que é urgente uma redefinição do papel da escola e de suas prioridades? Inúmeros pais e educadores testemunham estupefatos a revolução em curso. Interrogam-se sobre as profundas mutações que de forma acelerada vêm ocorrendo em nosso sistema educativo. Porém, nenhum governo, seja de direita ou de esquerda, vem a público esclarecer os fundamentos ideológicos dessas constantes reformas do ensino, e tampouco se preocupa em apresentar de forma clara as coerências e os objetivos dos métodos adotados. E aqui é justamente o que o Pascal Bernardin vai fazer. Ele não apenas questiona o modelo educacional vigente, mas ele traz as próprias atas, os próprios projetos educativos da ONU para mostrar o que a ONU está propondo para os seus países membros, tem uma mensagem subliminar por trás. É necessário que nós analisemos o discurso por trás dessas metodologias ativas, essas metodologias de aprendizagem que a ONU, digamos assim, recomenda para seus países membros. E eu, como professor, percebo claramente que a educação hoje em dia é totalmente diferente, ou tem um objetivo diferente do que tinha quando eu era aluno. Apesar de eu ser sempre um aluno, um eterno aluno, mas quando eu era aluno tradicional, digamos assim. Eu sou de um tempo que ou você aprendia ou você não aprendia. Ou você sabia ou você não sabia. Hoje em dia existe um discurso na academia, um discurso defendido por alguns pedagogos e alguns educadores, de que não importa se você aprendeu, o que importa é que você está na sala de aula, o que importa é você aprender com o ambiente, o que importa é você aprender com o seu colega. E o Pascal Bernardin vai mostrar aqui que talvez essa ideia que está sendo, talvez não, que essa ideia que está sendo propagada pela ONU e por alguns pedagogos, alguns educadores, tem um motivo muito, digamos assim, perverso, um motivo sombrio por trás, que é, ao invés de formar cidadãos conscientes, cidadãos independentes, cidadãos que passem a questionar o governo, as autoridades, formar justamente ovelhinhas obedientes ao sistema, obedientes ao governo, obedientes a certos ideais, a certas ideologias que têm um objetivo obscuro, um objetivo obtuso, que é o que o Pascal Bernardin vai fazer aqui de forma muito clara e assertiva nesse livro. O que é mais legal, e eu como professor me assustou, é que a ONU, de forma alguma, ela tenta esconder os seus objetivos. O Pascal Bernardin traz aqui atas completas de reuniões, pedaços, digamos assim, em que ele mostra o objetivo final da ONU é isso. Tem uma parte aqui que muito me chocou, por exemplo, quando ele fala sobre a questão da importância dos pais na formação do seu filho. E o Pascal Bernardin traz um pedaço aqui de um desses projetos pedagógicos da ONU em que ele deixa claro, que a ONU deixa claro que os pais têm um papel secundário na formação dos filhos e que a escola é que deve tomar para ela a formação dos seus filhos. Não apenas a formação educacional, não apenas o conhecimento das matérias matemática, física, química, biologia, língua inglesa, não. A ONU deixa claro que
A escola deve tomar para si a educação dos seus filhos, a educação do filho no âmbito moral, no âmbito dos valores, no âmbito dos costumes. E hoje em dia eu, como professor, percebo que isso é uma coisa que não funciona. O meu salário não é suficiente para eu conseguir dar, além do conteúdo que eu tenho que ensinar, é óbvio, ensinar, educar valores, costumes, morais. E tampouco eu quero fazer isso como professor, porque eu acredito que cada família tem seus valores, tem seus costumes, tem seus hábitos que não podem ser questionados por mim como professor. Minha função é ensinar a disciplina. Claro, com isso eu não quero dizer que eu devo me privar de emitir opiniões, de educar aqui e ali, mas isso não deve ser função prioritária minha como professor. E o Pascal Bernardin deixa isso muito claro, que a ONU ela tem interesses obscuros, obtusos por trás do sistema educacional em que ela atua ou que ela defende. E outra coisa que o Pascal Bernardin fala aqui de uma forma muito acertada é de como o sistema educacional vem passando por revoluções, passando por transformações, e a intenção é sempre meio que jogar a sujeira para debaixo do tapete. Vou dar um exemplo claro que eu consigo vislumbrar hoje em dia na sala de aula como professor, comparado com o meu tempo quando eu estava na figura de aluno. É que antigamente você era obrigado, digamos assim, a saber certas coisas. Você tinha que saber, sei lá, as 4 operações básicas, você tinha que conhecer a tabela periódica dos elementos, você tinha que conhecer um pouco da história do seu país, tinha que conhecer um pouco da história do mundo, geografia. Você tinha certos conhecimentos que eram basilares que você deveria conhecer. E com essas reformas pedagógicas, digamos assim, capitaneadas pela ONU e por outros organismos internacionais, esse conhecimento base, digamos assim, conhecimento fundamental para que você possa alavancar o seu conhecimento, alavancar o seu espírito de aprendizagem, acaba meio que caindo por terra, através de um discurso que diz, o importante é você estar na escola, o importante é você se relacionar com seus colegas, o importante é que você possa aprender um com o outro, e o conhecimento, realmente, aquele conhecimento que todo mundo deveria ter, digamos assim, a base da pirâmide educacional, meio que fica renegado a segundo plano em nome de um ideal, muito, mais uma vez, obscuro, obtuso, um ideal perverso. O mais legal é que ele não fica só apenas criticando a direita ou a esquerda, não. O trabalho do Pascal Bernardin aqui é fundamental e salutar à medida que ele traz os fatos, apresenta os projetos educacionais capitaneados pela ONU e fala, a ideia por trás disso aqui é isso aqui, vamos tomar cuidado. E é aquela coisa, não tem como você dizer que não, porque ele traz as próprias atas, os próprios projetos pedagógicos da ONU e mostra, é isso aqui que eles estão falando, é isso aqui que eles talvez tenham a ideia de fazer. Então é um livro muito fundamental, muito interessante para professores, para alunos e para pais também, que talvez se perguntam por que meu filho está indo para a escola e não está aprendendo, ou por que ele não está trazendo conhecimento válido, ou por que ele passa a questionar a família, o que ele está aprendendo na escola. O Pascal Bernardin faz um trabalho primordial em desnudar esses projetos educacionais da ONU e apresentar quais são as ideias por trás dela. Como professor, recomendo esse livro, e para você que é aluno, para você que é pai, fica aqui minha recomendação. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link desse livro para quem quiser comprar na Amazon, e um link do livro e um link do vídeo do professor Olavo de Carvalho, em que ele comenta um pouco sobre a leitura desse livro aqui do Pascal Bernardin, o Maquiavel Pedagogo ou o Ministério da Reforma Psicológica, em que a educação passa por uma reforma psicológica para atender a certos ideais. Não quero entregar o ouro, digamos assim, da história, dessa reforma psicológica. Eu quero deixar que você mesmo leia e que talvez, assim como eu, você vai ficar estupefato com as coisas que são apresentadas aqui. Se você gostou do vídeo, já sabe, é isso. Deixa seu like, compartilha, comenta o que é que você acha do modelo educacional. Por esse vídeo é só, até a próxima, tchau, tchau.